Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do UPM. Nós vamos conversar agora sobre a técnica de valor agregado, conhecer diversos aspectos associados a essa técnica. É esperado em relação ao exame PMP e CAPM que nós tenhamos aí aproximadamente 10 a 12 questões sobre a temática de valor agregado, então é um assunto muito importante para nós. Nem todas as questões vão exigir cálculos. Nós vamos aprender a calcular, evidentemente, e vamos também compreender a teoria por trás da técnica de valor agregado. Para simplificar, eu vou apresentar aqui o conceito para vocês por meio de um exemplo simples, rápido, objetivo, ok? Vamos supor, um projeto qualquer com duração de 12 meses e orçamento de 1.000. Pode ser dólares, pode ser reais, enfim. Distribuído de forma linear, ao longo de 4 períodos, ou seja, trimestres. Dos 4 períodos previstos do projeto, vamos considerar que estamos no terceiro período, ou seja, no terceiro trimestre, é o momento que nós paramos para fazer a medida. Já houve uma medida no primeiro trimestre, no segundo, não me interessa mais essas informações. Agora me interessam as informações relativas ao terceiro período, ao terceiro trimestre do projeto. E para exemplificar o cenário apresentado, vamos montar a linha de base desse projeto, ok? Que vai ficar parecido com este gráfico aqui, que é apresentado para vocês na tela, Reparem aqui no caso que nós temos aqui, portanto, os 4 períodos que eu mencionei, 4 trimestres compreendendo 12 meses, o orçamento de 1.000 distribuído de forma linear ao longo do projeto, ou seja, no primeiro trimestre 250, mais 250, 500, mais 250, 750 e no final o orçamento no término, o ONT de 1.000, ok? Então aqui a gente já sabe que o ONT se refere ao orçamento no término, aquilo que está planejado em relação ao projeto. Nós temos também aqui o que nós chamamos de VP, ou seja, valor planejado. No primeiro trimestre, o valor planejado para este projeto é de 250. No segundo, 500. No terceiro, 750. E no quarto, o orçamento no término já englobando os R$ 1.000. Tudo bem? Então, esse é o meu valor planejado. Como eu estou me referindo ao terceiro período, ao terceiro trimestre, logo, o meu valor planejado é de 250. Então, quando a gente começa o projeto, nós começamos com este gráfico. Essa é a minha linha de base deste projeto especificamente. Tudo bem? Nós precisamos agora de informações adicionais. Eu quero saber, por exemplo, quanto que eu gastei até o presente momento, até o terceiro período do projeto. E aí eu tenho aqui a linha do meu custo real. O que eu gastei em cada um dos períodos, mas o que me interessa aqui nesse momento é justamente o momento que eu estou medindo o projeto, que é o terceiro trimestre, que é o valor de 600. Repara que eu estou gastando menos do que o planejado. Uma análise tradicional de custo poderia dizer: ah, Moisés, você está economizando. Mas será que a gente está economizando? Não sei. Isso vai depender de uma terceira variável que é importantíssima para sabermos se nós estamos realmente gastando mais ou menos. Eu preciso saber a quantidade de trabalho que foi realizada. Eu tenho um previsto de 750, eu gastei 600, mas o que eu fiz de trabalho até a presente data? Eu fiz o equivalente a R$ 550. Dando um exemplo simples para vocês. Se a gente, para pintar uma sala, eu preciso gastar R$ 1.000, pegando aqui a nossa moeda, vamos supor que eu tenha feito 80, eu tenho um dia para fazer isso, e no final de um dia eu fiz 80% do trabalho. Eu poderia dizer que o meu valor agregado é de R$ 800, concordam? De um planejado de 1.000, eu fiz 80% do trabalho, 80% de 1.000 equivale a R$ 800. Então este é o meu valor agregado. Então, de um previsto de 750, eu gastei 600 e, pior, eu agreguei 550. Isso quer dizer que, além de atrasado no projeto, eu estou gastando mais dinheiro. Então, essas são as principais variáveis que nós vamos lidar dentro do valor agregado.
Uma outra maneira de representar essas informações eu apresentei agora há pouco por meio de um gráfico, mas como vocês podem ver aqui, nós temos também uma tabela demonstrando estes valores especificamente, né? Repara aqui, ó, nós temos 750, né, do meu valor planejado, o valor agregado de 550 e um custo real de 600. Essa é a nossa base para a gente poder começar a fazer alguns cálculos de variação e de índice. Então nós vamos aprender agora as fórmulas básicas que envolvem justamente, né, o cálculo de variação e índice. Bom, primeiramente aqui eu reduzi o gráfico para a gente poder resgatar algumas informações dele. Trouxe aqui informações do meu VP, CR e valor agregado. E aí, uma vez em posse desses valores, nós podemos calcular a variação de custo, que é apresentado por meio dessa fórmula aqui que está na tela, o índice de desempenho de custo, né, também aqui representado por essa fórmula, a variação de prazo, né, e o índice de desempenho de prazo. São 4 fórmulas que nós trabalhamos para poder, 2 que envolvem variação, né, no caso o VC, que é a variação de custo, e o VPR, que é a variação de prazo, né, e 2 fórmulas de índice, uma que é o IDC, que se relaciona a custos, e outra que é o IDP, que se relaciona a prazos, tudo bem? E agora nós vamos aplicar essas fórmulas para poder entender como é que está o nosso projeto, qual que foi a variação e qual que foi o índice do projeto. Então, primeiro, a variação de custo, então, substituindo aqui os valores, né, ela vai ser igual ao VA menos o CR. O VA equivale a 550 menos os 600, né, do meu CR. Então, eu tenho uma variação de custo de menos 50. Já em relação ao IDC, eu vou pegar o meu VA, dividir pelo meu CR e vou obter um índice de desempenho equivalente a 0,92. Não se preocupe agora em entender isso, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Variação de prazo deu aí uma variação maior, né? Eu estou mais atrasado do que gastando mais, né? E, portanto, né, eu tenho aí uma variação de prazo de menos 200 e o índice de desempenho de prazo, portanto, também, né, ele apresenta aí um valor menor, que é 0,73. Agora, resta-nos justamente entender, né, o que significa esses valores que foram calculados. Primeiro, variação de custo, né? O que significa? Quer dizer que o valor de menos 50 significa estamos 50 abaixo do orçamento, ok? Já em relação ao IDC, de 0,92 quer dizer o seguinte: a cada uma unidade monetária investida no projeto, estamos retornando apenas 0,92. Quanto que a gente deveria retornar? Teoricamente, 1. Né? Cada uma unidade investida, a gente obtém 1 de resultado. Okay? Mas aqui no caso nós estamos com um resultado inferior. Né? Imagina que se você investe R$1, cada R$1 seu investido dentro do projeto, na verdade esse R$1 está valendo 0,92 centavos. Okay? Então essa é a interpretação do IDC. Já em relação à variação de prazo, quer dizer que nós estamos com R$200 de trabalhos atrasados no projeto, ok? E o índice de desempenho de prazo, nós estamos progredindo a uma taxa de 73%, né? Quanto que a gente deveria ter progredido? 100%, né? O planejado. Eu teria que ter feito tudo aquilo que estava previsto até aquele período, mas eu fiz menos, eu fiz o equivalente a 73% do trabalho, logo tem aí 27% de trabalhos atrasados que vão possivelmente tentar ser compensados no período seguinte, no período final do meu projeto. Então essa é a interpretação que nós fazemos dessas 4 fórmulas. Elas são as principais fórmulas utilizadas, né, no assunto valor agregado dentro dos exames PMP e CAPM. Outros aspectos nós vamos explorar a partir de agora. Então, meus caros alunos, aí, reforçando então essa questão de interpretação de variações e de índices, né, que nós vamos ver na sequência, é importante a gente compreender, né, o que significa, né, se a variação é menor que 0, igual a 0 ou menor que 0. Vamos lá. Primeira coisa, se a variação tanto de custo ou de prazo for igual a 0, significa que planejado igual a executado.
Na teoria funciona assim, na prática a gente sabe que a gente nunca vai conseguir variação igual a zero, porque sempre tem algum tipo de variação, seja para mais ou para menos, ok? Mas se a variação for positiva, ou seja, maior que zero, quer dizer então que nós estamos bem em relação ao projeto. Nós estamos o quê? Cumprindo orçamento, né? Ainda está sobrando alguma reserva e estamos também dentro do prazo. Provavelmente, né? Se a gente tiver uma variação maior que zero, nós vamos terminar o projeto mais cedo. Mas se for o contrário, se for negativo, né, a variação de custo ou de prazo for menor que zero, nós temos aí um cenário negativo do projeto de atraso ou de estouro de orçamento. Ok? Então, compreendam bem esse conceito. Já em relação ao índice, né, o índice de desempenho de prazo e de custo é esperado que seja 1. 1 significa planejado igual a executado. Agora, e se for maior que 1, quer dizer que o projeto está bem, ele está bom, ele está gastando menos, ele está sendo mais efetivo em relação a prazo, provavelmente ele vai terminar o projeto mais cedo, ok? Repara que eu coloquei um asterisco aqui, né? Porque isso depende também, né? Porque em termos práticos, um índice de desempenho de prazo e de custo que é muito acima de 1, né, significa que eu posso ter assim, exagerado nas minhas estimativas. Eu fui muito pessimista e subi os valores lá para cima e, portanto, agora está sobrando recursos, e recursos que estão parados no projeto, que poderiam estar sendo investidos em outras frentes. Okay? Mas para o exame não precisa levar em consideração esse fator. Sempre o que você tem que levar em consideração é que o índice superior a 1 quer dizer que o nosso projeto está bem, né? Está gastando menos, está sendo desenvolvido mais rápido, ok? E em relação a índice de desempenho abaixo de 1, aí eu já não estou legal, aí eu estou ruim. O projeto está estourando o orçamento, o projeto está atrasado, ok? Essas são as interpretações que nós fazemos sobre índices de desempenho, de custo e de prazo, e é importante, essas fórmulas, elas precisam ser memorizadas. Eu tenho algumas dicas aqui sobre como que nós podemos memorizar essas fórmulas de forma mais fácil, ok? Então repara o seguinte, eu trouxe aqui as duas fórmulas de variação, as duas fórmulas de índice. Vamos lá, o que elas têm em comum? Que está representado inclusive na cor, né, de cada uma das variáveis utilizadas. Primeiro, observe nas fórmulas que o VA aparece primeiro em todas as fórmulas, né? Eu tenho aqui o VA sempre começando, né, no cálculo das fórmulas aqui, de variação e de índice, ok? Se a variação, se você está calculando variação, seja de custo ou de prazo, é VA menos alguma coisa. Variação sempre envolve uma coisa menos a outra, tá bem? Quando for índice, é VA dividido por alguma coisa, né? Você está calculando o índice, você vai usar a divisão. Quando se referir a custos, né, seja de variação de custo ou IDC, né, desempenho de custo, você vai usar o CR, ou seja, VA menos o CR, ou então o VA dividido pelo CR. E quando se refere a prazo, você vai usar o VP, né, o VA menos o VP ou o VA dividido pelo VP. Assim fica muito mais fácil a gente memorizar as fórmulas de valor agregado. Então essas são as principais fórmulas, as 4 principais fórmulas de valor agregado utilizadas para cálculo de variação e cálculo de índice. É isso aí, a gente se vê na próxima aula. Até mais!